Aí tem um problema nas ciências humanas na Universidade Brasileira, que é uma avaliação minha, uma opinião minha, que ela parte de um primeiro problema. Primeiro, as universidades brasileiras são absurdamente tardias, porque a colonização portuguesa não desenvolveu, não criou universidades no Brasil. A universidade da colônia portuguesa era lá em Coimbra, em Portugal. Então, as pessoas iam do Brasil para Portugal para estudar e depois elas voltavam para cá. Isso pode parecer óbvio, mas não é, viu, gente? A colonização espanhola não foi assim. A colonização espanhola criou universidades no Peru, na Argentina, em todas, né, as jurisdições que ela tinha, universidades que têm 250, 300, 350 anos. Depois se criou faculdades de Direito, de Engenharia. Com o Marquês de Pombal, mas isso é bem tardio mesmo. Bem tardio. E ainda assim são só faculdades de coisas muito operacionais. Assim. Algumas áreas de engenharia que o país precisava muito imediatamente, e Direito por questões óbvias, para acolher o sistema judiciário, que ainda que era voltado para um setor muito restrito da população, precisava existir. Você não tinha cursos de História, Geografia, Filosofia, não existia nessas faculdades de Portugal. E aí, quando se cria esse sistema universitário, não quer dizer que não tivesse pessoas no Brasil, tá, que estudassem esses temas, que desenvolvessem sobre esses temas, inclusive com muita qualidade, tá? Mas era um trabalho solo, né? Pessoas que tinham condições financeiras, normalmente eram pessoas que tinham condições financeiras mais privilegiadas, porque tinham tempo e acesso a recursos e tudo. E aí ela é criada, é um processo de expansão, que essas universidades envolvem no Brasil nos anos 50, 60, que a primeira coisa é uma cópia da França. Foi a França que cria a Universidade de Ciências Humanas no Brasil. Inclusive, o Brasil contrata os professores franceses, a USP é um dos corações disso aí. Da Sorbonne, né? Onde o FHC estudou. Exatamente. Exatamente. Vem todo aquele conjunto de professores, na época que tinham vertentes, que depois vai virar o pós-estruturalismo, vertentes que hoje dominam muito, essa questão da batalha de narrativas e tal, papapá, essa coisa toda estava em eclosão na França. Eles fundam as universidades brasileiras e para mim, tem alguns problemas que são de morte no meio acadêmico brasileiro. Primeiro, ele desenvolve de forma extremamente clientelista. Então, há uma vinculação entre os professores e orientandos e tudo mais, que é uma relação de busca de recursos e de favores por acima do conteúdo que você está pesquisando. Não são todos, tá, gente? Essa é a regra. Então, ele é absolutamente clientelista. Não existe debate acadêmico no Brasil. No Brasil, se você critica com dureza o conteúdo de que alguém está fazendo na área de ciências humanas, ele fica chateado, acha que foi um ataque pessoal e começa a brigar contra você. Tá? É totalmente compartimentado. Esse é um problema mais geral que extrapola o Brasil, que, na minha opinião, ferra as ciências humanas de um modo geral. Então, a pessoa ela é uma especialista. Eu fiz uma pós-graduação na filosofia. Tudo bem a pessoa ser um especialista, mas ela só estuda filosofia grega. Mas é só filosofia grega? A filosofia grega é muita coisa. Então, ela só estuda Aristóteles. Não, mas Aristóteles também é muita coisa. Então, ela estuda só a física de Aristóteles. E o doutorado dela é sobre um livro da física de Aristóteles. E é sobre aquilo que ela sabe falar muito. E todo o resto que está em volta, ela não sabe falar nada a respeito. Aí você vai falar, mas a filosofia medieval, contemporânea... eu estudei isso lá na graduação e tal. A universalidade do conhecimento vai pelo ralo. E ainda o Brasil ainda tem um sistema de produtividade que é meramente quantitativo. Assim, é produzir artigo, produzir artigo, produzir artigo, produzir artigo, produzir artigo. Se o professor não produz artigo, ele não vai conseguir ter orientandos de mestrado e doutorado, ele não vai conseguir bolsas de incentivo à pesquisa. Então ele publica qualquer coisa. E com critérios que são os mesmos em todas as áreas. Qualquer coisa no sentido de se eu publicar mais, eu vou ser recompensado de uma forma que se eu publicar algo que realmente seja bom, eu não vou ser. Porque algo que realmente seja bom, você vai levar talvez anos para fazer. Você tá entendendo? Agora, se eu pegar aqui um textinho qualquer e falar, ninguém escreveu sobre esse capítulo aqui, deixa eu fazer rapidinho aqui um artigo comentando, mas que não tem nada de novo, que não tem nenhuma tese, não tem nenhuma originalidade, mas isso aqui eu faço uma semana, 15 dias. Aí se eu ficar refazendo isso o ano inteiro, eu publico 5, 10 artigos no ano. Se eu publicar 5, 10 artigos no ano, aí eu vou ter acesso à bolsa, aos incentivos e tudo mais. E aí esses 5, 10 artigos é o quê? É uma leitura de um texto que já existe, que está aí para a gente ler, que não tem nenhuma tese original, que não tem nada demais. E gera um efeito, um ciclo vicioso, porque ele tem que ficar refazendo isso. Para aumentar ainda mais a relevância dele. Aumentar ainda mais a relevância e a produtividade dele. Então, é um mar de periódicos acadêmicos onde você pode pegar 100 artigos para ver se tem um relevante.
Não quer dizer que são mal escritos necessariamente, tá? Às vezes são, mas não quer dizer isso. Às vezes são bem escritos e tudo, mas não tem nada de original, tá? Você hoje seria aceito na universidade? Digamos que você hoje publicaria tranquilamente suas ideias? Não, aí são dois problemas. Eu publicaria. O fato de eu ser marxista é um problema. Porque isso é uma lenda que existe, que foi muito difundida pelo Olavo, essa turma toda. Na verdade, a Universidade de Ciências Humanas Brasileiras é completamente avessa ao marxismo e sempre foi. Completamente avessa. Ao marxismo clássico, como dizem por aí, Não, né? mas qualquer marxismo, assim, tendo Marx como base teórica, por exemplo. Tá? Mas o Hobsbawm, por exemplo, não foi um dos caras que durante muito tempo fez sucesso, era muito citado, era bibliograficamente... Sim, mas tido. Enquanto um historiador que está descrevendo o momento do processo histórico, entende? Vou te dar um exemplo. Se eu chegar na Universidade de História e eu for pesquisar alguma coisa e eu tiver como referência, sei lá, século XX, eu estou usando a Era dos Extremos do Hobsbawm, realmente a maioria dos historiadores não vão ter problema com relação a isso, não. Mas se eu falar assim, eu quero pesquisar um problema historiográfico especificamente do marxismo, usando autores que estão problematizando teorias marxistas a respeito... Aí isso normalmente você vai ter dificuldade. Tá? Vai ter muita dificuldade. Porque esbarra na questão dos franceses que você falou? Não, a questão do francês fez com que a gente tivesse uma formação acadêmica originária nas ciências humanas muito unilateral, tá? Que é totalmente focada nessa vertente de pensamento, que tinha como característica... Que é mais ou menos aquela crítica do Tropa de Elite, falando do Michel Foucault o tempo inteiro. Isso, exatamente, com uma linguagem muito rebuscada. Então, como foi uma coisa meio que criada do zero, sem um vínculo de continuidade com nada que tinha antes, que trouxeram professores para cá, outros foram lá fazer doutorado, eles copiaram aquela forma de escrita, que é uma forma totalmente pouquíssimo acessível. Se você pegar os artigos do pessoal de Ciências Humanas da USP dos anos 60, é impressionante, todo mundo escreve igual. Uma linguagem bastante rebuscada, assim, com várias características, mas todo mundo escreve igual. E valoriza aquilo que a tradição francesa valorizava, e o resto finge que não existe. Por isso que a galera da direita, quando começou a crescer no Brasil, várias pessoas no Brasil tomaram um choque que estavam estudando certos autores. Que eu nem gosto desses autores, tá? Mas porque dentro dessa tradição francesa não se estudava. Né? E, de fato, o meio acadêmico brasileiro... E ficou O meu problema maior nem é esse. É porque qual que era a ideia que se fundou essa ciência? Nós não temos uma filosofia própria, os diziam, eu discordo disso, acho que existiram pessoas no Brasil antes que tiveram pensamento filosófico, mas não vem ao caso. Nós não temos uma sociologia própria, não temos uma historiografia própria. Exato. Então a gente tem que ficar estudando os autores, e depois que a gente, assim, ficar estudando os autores, um dia vai surgir a filosofia brasileira quando a gente se apropriar disso tudo. Resultado, até hoje, o meio acadêmico de ciências humanas brasileiro só estuda autor. Raramente tem elaborações próprias. Eles são treinados nos cursos para não pensar com suas próprias cabeças. Agora, o que eu acho que é o mais danoso desse processo das ciências humanas é porque os cursos de ciências humanas, inclusive na parte de pesquisa e desenvolvimento, treinaram as pessoas a serem meros comentadores de autores e a não desenvolverem absolutamente nada de original, não pensarem com sua própria cabeça. Se você chegar para um doutorando, como regra, tá, gente? Não estou falando de 100% deles, não, porque não tem como eu falar individualmente de ninguém. Eu posso ver o que está acontecendo como regra, em função do que é o sistema universitário brasileiro, na área de ciências humanas. Se você chegar, o que você está pesquisando? Eu estou pesquisando o movimento na física de Aristóteles, ou eu estou pesquisando o poder em Foucault. Aí você fala assim, tá, beleza, mas por que você está pesquisando isso? A resposta normalmente vai ser, porque ninguém pesquisou até hoje, porque esse é um problema, esse livro ainda não foi pesquisado, esse capítulo não tem nenhuma tese sobre ele, porque essa proposta de interpretação que eu tenho, ninguém fez. Eu falo, não, mas a pergunta não é essa. Por que você acha importante, pessoalmente, você pesquisar isso? Que pergunta no mundo você acha que você está respondendo? Qual questão que você acorda, passa o dia e dorme pensando nela, que você acha que a sua pesquisa ajuda a responder? Eles ficam perplexos com essa pergunta. Mas isso é importante mesmo, assim, digamos, a motivação pessoal? Quando eu digo a motivação pessoal, é no sentido porque o que me leva a fazer uma pesquisa, você entende? Não é pessoal do ponto de vista meramente individual, subjetivo. É do ponto de vista de que tem algo no mundo que eu quero entender, tem algo no mundo que eu quero intervir, e que me leva a pesquisar isso. Qual que é o sentido de eu fazer uma pesquisa? Que eu fiz uma interpretação nova do autor A. Aí eu falo assim, tudo bem, mas por quê? Por que você considera isso relevante? O que você acha que você está respondendo? Qual o dilema atual que você acha que isso aí ajuda a esclarecer? Se não tiver nada disso, é uma pesquisa morta.
Os autores ao longo da história do pensamento, vocês acham que Aristóteles ficava lá tergiversando em questões abstratas? Não, aquilo ali tinha a ver com questões que estavam dentro da realidade grega. Entendi. Entende? Os diálogos de Platão, né? As pessoas ficam pensando que Platão escrevia em diálogos, e todos os livros de Platão são diálogos, que tem personagens e tudo. As coisas que, por mais abstrato que fossem algumas análises, as perguntas que estão colocadas eram perguntas que estavam no dia a dia da realidade grega. Eram questões que surgiam ali, que as pessoas queriam entender o que era aquilo. Você está entendendo? Eu não vejo sentido de uma elaboração que a única razão, que ela está encerrada em si mesma. Ela não remete a nada que está fora dela. É pesquisar por pesquisar. Eu ajudei a interpretar melhor tal autor, então colaborei para desenvolver o pensamento. Tá, mas por que você acha que esse autor é relevante? Por que você acha que essa questão é relevante? O que ela responde no nosso mundo hoje? No que ela nos ajuda? E eu não estou dizendo que esses autores todos não possam ser usados nesse sentido. Mas a pesquisa acadêmica brasileira virou uma pesquisa encerrada em si mesma. Eu estudo o texto para entender o texto. Eu estudo os autores para entender os autores. Eu leio as interpretações para entender as interpretações, que não se coloca nada para o mundo externo. É óbvio, nós queremos fazer revolução, pô. Agora, essa revolução tem que ter medidas, você está entendendo? Aí sim, parte pela expropriação dos 200 maiores grupos econômicos do Brasil, privados, colocar isso dentro de uma estrutura planejada de desenvolvimento, de maneira que o capital que está no Brasil não migre todo lá para o exterior. As pessoas ficam assim, as pessoas acham que até comentei isso ontem, que o modo de vida nos Estados Unidos, na Alemanha, França, Inglaterra, Japão, Coreia do Sul é melhor que o do Brasil porque lá tem menos corrupção? Não, é porque nesse país estão concentradas as principais empresas do mundo, inclusive as que estão aqui. O excedente todo daqui vai para lá. Né? A França recebe lá os excedentes da Renault, de toda a indústria de produção de bens de luxo que ela tem, a Alemanha, da Volkswagen, e por aí vai. Né? E você tem que direcionar isso no Brasil dentro da estratégia de desenvolvimento. Não tem solução para o problema brasileiro, é o ponto que a esquerda hoje, a chamada esquerda, não responde. Né? Como você vai desenvolver o Brasil sem ter uma produção em escala de produtos que agreguem valor no Brasil de maneira significativa, tanto para o mercado interno quanto para ir para a exportação? Vamos continuar produzindo produtos de pouco valor agregado, agronegócio, que paga salário mínimo, tem 80% de informalidade e precisa de um grupinho assim, relativamente pequeno de trabalhador em relação aos outros setores. E como é que você vai investir em setores de tecnologia, de ponta, com alto valor agregado? Você tem que direcionar o capital excedente que existe no Brasil. Para onde que vai o capital excedente que existe no Brasil? Para fora. Mas não tem outro jeito de fazer isso, não? Não, na minha opinião, não tem não. Esse é o problema. Hoje nós vamos discutir isso hoje. Então, mas vamos lá. Deixa eu só reforçar. Sim. Vamos supor que essa opção não seja viável. Tá? Sim. E aí, tem o que fazer? Na minha opinião, a gente caminha para um colapso completo da sociedade, se essa opinião não for viável. E isso é o que caracteriza, Júnior, o marxismo. O que é o marxismo? Nós não somos revolucionários por opção. Nós somos revolucionários porque para a gente é a única saída. Porque se existisse qualquer outra opção mais palatável, ela seria preferível. Óbvio. É melhor eu mudar a sociedade de maneira controlada, né? Aí, ó. Tranquilo. De maneira controlada e tudo mais, e paulatina, do que por meio de mudanças muito abruptas, processos revolucionários com consequências, né, externamente, possibilidades represárias externas muito grandes. Na minha opinião, o que está colocado para o mundo no próximo período histórico, de maneira cada vez mais palatável, ou é um processo revolucionário, ou é a destruição da própria civilização humana. É barbárie. Isso pode se dar tanto por meio de guerras, que pode terminar em guerras nucleares. A gente vê hoje China e Estados Unidos numa batalha de morte, e que não tem conciliação possível, tá? Porque a China precisa se expandir para continuar sendo o que ela quer, e essa expansão dela tem que ser necessariamente sobre os Estados Unidos, que domina metade do mercado mundial. Né? A gente até tem acho que está em preto e branco aqui, não deve dar para ver não, mas não tem problema não. A gente faz aqui baseado nas 500 maiores empresas do mundo, né? Uma estatística. É isso que está em questão no mundo hoje. Ó. As empresas chinesas eram 3,9% em 2004, em 2023 é 20,1%. Os Estados Unidos oscilou para baixo aqui e conseguiu recuperar um pouquinho nos últimos anos, mas os europeus e os japoneses estão despencando. É uma disputa mundial por lucro, por trabalho excedente, que é o que a gente chama de disputa, né? A mais-valia global da classe trabalhadora.
E a China está na frente tecnologicamente. Olha o dilema. Não que ela está na frente tecnologicamente em todos os setores, mas tem alguns que ela está na frente e os que ela não está, ela está correndo atrás e aproximando. E ela tem um mercado interno tão grande e é tão centralizado o direcionamento do capital deles pela estrutura bancária estatal, que se os Estados Unidos deixar o livre mercado correr, ele já perdeu. Então ele precisa reagir pela força. Uhum. Ele perdeu no longo prazo, tá? Não é daqui a 2, 3 anos, não. Por isso que o Trump está aí com guerra de tarifas, intervindo diretamente em cada país, querendo impedir que eles aceitem empresas chinesas, e os chineses o contrário. Como que vai terminar isso? Entende? Só não vai ter uma guerra direta entre Estados Unidos e China se a China colapsar antes. Ou os Estados Unidos colapsar por crises internas. Fora isso, eles caminham para um colapso de 2 potências nucleares. Certo. Botem aí a crise climática, que hoje já pouca gente coloca em questão, por sentir na pele o que está acontecendo, né? Antigamente, eu me lembro essa turma aí que falava que não existia, o Felício, né? Estão até um pouco fora de cena agora, o Molion. Eles falavam assim, toda ilha de calor, chuva que acontece, eles falam, é o maior dos últimos 15 anos, o maior dos últimos 10 anos. Então quer dizer que 10 anos atrás teve o maior, 15 anos atrás teve mais calor. Agora, todo ano, pegar só o Brasil, várias regiões, bate o recorde de toda a série histórica. Belo Horizonte, onde eu moro, bateu 3 ou 4 vezes nos últimos 5 anos o recorde de calor de toda a série histórica do município. Todos os dados que nós conhecemos, né? Como é que você vai organizar isso em termos capitalistas? Porque você não organiza em torno de necessidades de médio e longo prazo. Só de curto prazo. Mas você acha para dar lucro rápido. Você acha que toda essa contradição, todos esses conflitos de interesse, né, a possível guerra entre Estados Unidos e China e o colapso econômico que com certeza vai atingir o povão. O povão iria aderir aí uma revolução. Uma revolução, uma via não por vias legais e tal. Não tem nada definido. Não tem nada definido. Isso é um ponto do marxismo que pouca gente entende. O pessoal da direita diz que, na verdade, esse negócio de revolução e tudo mais sempre foi coisa de burguês. Com exceção do pessoal da União Soviética, porque lá, embora não tivesse burguesia e tudo mais, mas nos outros lugares no mundo, nunca foi o povão que saiu para pedir revolução. Primeiro que eu não entendo o que é sair para pedir revolução. Se eles quiserem dizer com isso, porque toda revolução, por definição, é um processo popular. Por quê? Nenhuma revolução é anunciada. Eu não conheço nenhuma que foi assim, exceto guerrilhas militares, mas aí você está falando de um partido exército que foi lá brigar com outro. Eu falo processo de insurreições populares. Nenhum deles foi anunciado previamente. Não conheço nenhum. Pra você ter uma ideia, na Revolução Russa 17, Lenin foi convidado para dar uma palestra para uns estudantes em Zurique, em janeiro de 17. Chamaram ele lá para falar da Revolução de 1905. Em 1905 foi derrotado. Ele foi lá e começa a palestra dele falando, que bom que eu estou falando para jovens aqui, porque eu já estou chegando aí nos 50 e provavelmente eu não vou ver a Revolução. No mês seguinte o czar caiu. Revoluções são exatamente processos populares que a situação fica tão incontornável, as pessoas não fazem revolução porque elas são revolucionárias. Elas fazem revolução porque elas são conservadoras. O tempo inteiro elas se seguram. Elas estão vivendo a vida delas, elas não querem mudar, elas não querem fazer nada de mais radicalizado, elas não querem tomar nenhuma medida extrema. A situação aperta, elas dão um jeitinho, vão pra ali, vão pra aqui, até que chega num ponto que não dá mais numa proporção tal e a coisa explode de uma vez só. Então revoluções não depende de revolucionários. As revoluções acontecem porque o capitalismo cria um caos tão grande na vida das pessoas com relação a tudo que envolve a vida, segurança, saúde, emprego, remuneração, que de tempos em tempos, em vários lugares do mundo, as pessoas explodem, não aguentam mais e se mobilizam e saem dispostas a tudo. O que marxistas fazem? Marxistas não criam revoluções. As revoluções vão acontecer independente de nós. A existência dos marxistas na história não gerou nenhuma revolução a mais. Só gerou um grupo de pessoas dispostas a disputar aquele processo revolucionário numa dada direção. Então, para onde a gente vai? Né? As pessoas estão ali. Vão ganhar elas para fazer o quê?
Pode ser ganha para o salvador da pátria, que vai, se for aquela figura A ou B ali que for entrar no lugar, ela vai resolver o problema, e a gente vai combater isso contra marxistas e tentar falar que ninguém vai resolver o seu problema. Nós precisamos assumir o controle do processo produtivo, precisamos criar organismos, assumir o controle da sociedade, é necessário expropriar o grande capital, direcionar a riqueza para as nossas necessidades. Percebe? Nós disputamos os processos revolucionários nessa direção. Agora, se o que essas pessoas querem dizer é que, em vários momentos da história, burgueses apoiaram processos revolucionários, isso sim é verdade. Eles não necessariamente criaram a revolução, porque ninguém nunca criou a revolução. Elas acontecem por processos sociais que são tão amplos que ninguém tem controle sobre eles. Não teve ninguém que... gente, amanhã é revolução. Tá aqui Aí já aparece embaixo da casa de todo mundo o papelzinho. Um panfletinho. Um panfletinho, agora é a hora de você sair. Faz nem sentido isso, você tá entendendo? Não, agora é pra mim sair. Não. São processos extremamente espontâneos. Você venceu, creio, em junho de 2013 no Brasil. Sim. Alguém anunciou aquilo antes? Não. Ninguém. Tá entendendo? São processos como aquele. Então, revoluções... Agora, a burguesia, né, para usar esse termo que hoje é menos utilizado, durante muito tempo ela atuou de maneira revolucionária. Porque você só se estabeleceu uma sociedade de livre mercado quando você quebrou todas as barreiras socialmente instituídas para permitir que isso existisse. Por exemplo, barreiras de laços de sangue, que permitia que as famílias nobres tivessem acesso a uma renda estatal garantida, porque eu sou, né, o bonitão aqui, o barão, o conde X e etc. Quebrar essas barreiras de sangue. Os laços que unia, por exemplo, aristocracias a grupos de servidores que estavam ligados para eles a vínculos de contratos vitalícios que duravam a vida inteira. Você precisa liberar a força de trabalho aqui, para que ela possa trabalhar, e precisa criar entre o aristocrata e o que antes eram camponeses um empreendedor que vai pagar a renda para o aristocrata, um aluguel pela terra e o salário para os trabalhadores. Isso tudo são estruturas sociais milenares que precisaram ser quebradas. E resquícios delas vão sobrevivendo até muito recentemente. Né? Então, é verdade que a sociedade capitalista ela se consolida por um processo revolucionário. É verdade que ela já começa a se desenvolver antes do ponto de vista econômico. Mas até isso por meio de transformações muito profundas. Porque você só consegue liberar as pessoas do vínculo direto com a terra por mudanças muito profundas, que quebra contratualmente aquelas relações que estavam estabelecidas, né, que obriga as pessoas a trabalhar depois para eles. Enfim, é todo um conjunto de processos. Agora, isso aí é tudo anedota. Essa ideia de que revoluções são criadas por quem quer que seja. Não conheço nenhum exemplo na história. Revoluções acontecem porque as pessoas de todo um conjunto da sociedade, de um país ou mais, não suportam mais. Elas vão suportando, até que chega um ponto que elas não suportam mais e explodem. O que os marxistas fazem? Os marxistas não criam revoluções, só disputa para onde vai. E sim, o que me caracteriza como marxista, e esse é o programa do marxismo, tá? Então, quando eu falo que certas correntes têm aí não são marxistas, não é uma briga pelo nome do autor, assim. Estou me lixando para isso. O marxismo surge com esse programa. O que Marx tenta mostrar no Capital inteiro? Que toda tentativa de administrar o capital, ela pode até ter sucesso por um período de tempo limitado, mas ela não tem sucesso de maneira contínua e prolongada. Ela se afoga nas suas próprias crises. Daí vem o socialismo necessariamente? Não necessariamente. Você pode ter um processo de destruição e a coisa continua de novo. O que foi a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial destrói a Europa inteira, ou grande parte da Europa inteira, queima a capital, por assim dizer, né? Toda a infraestrutura destruída, indústrias destruídas e etc, etc. Isso alimenta um período de 3 décadas de relativo crescimento do capital nesse processo de reconstrução, com uma crise ali no meados dos anos 70, que depois se recupera. Tá entendendo? Então quer dizer que... Agora, isso tende a um colapso da sociedade. Tende a... Não é que vai acontecer daqui a 2 anos, daqui a 3, daqui a 4. Não sou profeta do apocalipse, não. O Farinazo disse sexta-feira que o ápice dos Estados Unidos foi em 1960. Entre 60 e 70, antes da guerra contra o Vietnã. Porque na guerra do Vietnã, ele gastou tudo que não tinha. Tomou um pau. E aí ele já não conseguia mais sustentar outros custos e tudo mais. Primeiro foi o fim do padrão ouro. Uhum. E o fim do padrão ouro. E depois o fim... Ele cita uma outra coisa também que aconteceu de mudança. E que até hoje os Estados Unidos não recuperou.
E se a gente for analisar, a geração mais rica mesmo é essa geração, né? A geração dos anos 60. Sim. Quem nasceu ali consolidou várias oportunidades históricas, né? Sim. Acúmulo de... por exemplo, a propriedade era barata. Então ele tinha acúmulo de propriedade, acúmulo de capital ao longo do tempo, porque a pessoa conseguia alocar recursos em mais de uma propriedade, conseguiu financiar os estudos dos filhos e assim por diante. Mas de lá pra cá mesmo é só derrota, só derrota. Só derrota, O capitalismo, ele tem os seus momentos de ascensão. Normalmente, eles são dois tipos, sendo bem simplório, né? Claro que tem várias especificidades e tal. Mas, primeiro, quando ele surge, ele vai transformando todo o mercado interno do país em capitalista. Então, você tem um longo processo de crescimento, né? Ampliação da capacidade, porque você pega um Brasil, por exemplo, na época da escravidão, né? Você tinha um mercado interno brasileiro? Tinha, mas não era capitalista. O Brasil produzia para vender para fora e se produzia nas zonas rurais locais, alimentos que eram vendidos na feira. Quando isso tudo começa a ser abarcado por empresa capitalista, crescimento, 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 crescimento. Quando ele começa a ter crises e ele não consegue mais crescer, os processos de crise muito profunda que gera tanta destruição e centralização que permite ele crescer no momento seguinte. Uma empresa cresce engolindo as outras, né? Processo de guerra que leva à reconstrução. Eu concordo com essa hipótese do Frenaso com o seguinte aspecto. Eu realmente acho que o apogeu dos Estados Unidos foi anos 50 e anos 60. Eu não sei o que ele pensa a respeito do que eu vou falar agora, mas o padrão ouro cai porque ele já não era mais suportável. Não é porque, então tá vendo, tava tudo bem com o padrão ouro, então depois que deu que a coisa deu errado. Não é porque já estava dando errado que foi necessário substituí-lo. Então não era mais possível manter o dólar tão valorizado. E se você desvaloriza o vínculo dólar-ouro, você acabava com o padrão ouro. Porque o que segurava o padrão ouro era a cotação fixa, que era ali uma onça de ouro, $35. Porque se você muda a cotação, você acaba com a confiança no sistema no seguinte sentido. Todo mundo fala, então eu vou lá trocar meus dólares em ouro. Eu vou secar os ouros do Fed. Tá entendendo? Porque a confiança daquele sistema era manter aquela cotação fixa. Só que essa cotação fixa gerou a moeda americana muito valorizada e todas as outras se desvalorizando. Então não dava mais para manter essa associação com o ouro e adotou o sistema de câmbio flutuante. E aí tem a famosa palavra do ministro de Finanças lá dos Estados Unidos, que é: a moeda é nossa, o problema é de vocês. E... Muito bom. Em 71... Bem a cara mesmo dos Estados Unidos. Bem a cara dos Estados Unidos. Ele falou, a moeda é nossa, o problema é de vocês. Não tem mais vínculo com o padrão ouro, ou seja, a nossa moeda vai flutuar agora e a cotação fixa que os outros tinham no dólar, ela já vai pro beleléu. Garantam a estabilidade das suas respectivas moedas. Como é que você garante a estabilidade das suas respectivas moedas? Mantendo um fluxo contínuo de entrada de moeda externa e de saída das suas, né? Os grandes países, como é o caso dos países imperialistas, como Estados Unidos, Alemanha e tudo, conseguem isso com remessa de capital das empresas delas instaladas no mundo inteiro. Países como o Brasil conseguem endividando. Né? Porque quando você aumenta seu endividamento, você está retirando a sua moeda de circulação. Né? Você está retirando a sua moeda de circulação e, claro, para garantir a entrada de dólar, commodity, que é o que a gente consegue vender lá para fora. Para evitar o excesso de real dentro da economia, endivida, arranca capital da sociedade. Essa bola de neve, cara. Entende? Que caminha para uma explosão. Quando ela vai ser, não sou profeta. Eu tenho alguma garantia de que isso vai dar no socialismo? Nenhuma. Isso está em disputa. Por isso que eu tô aqui conversando. Se eu tivesse alguma garantia, agora eu estaria em casa, pô. Comendo sanduíche e assistindo um filme. É porque precisa ser disputado para onde vai. E quanto mais pessoas estiverem convencidas disso, estiverem organizadas, tiver o máximo de compreensão do processo, aquilo que você falou. O Instituto Milênio não chega no povão, mas ele forma pessoas que chegam. Você tá entendendo? Então você precisa de ter 100 milhões de pessoas no Brasil que vão estudar o capital, teoria marxista e tudo mais? Não precisa, mas você precisa de ter muitos milhares que vão disputar isso aí com o povão e vão procurar fazer com que eles cheguem a essa conclusão a partir da experiência deles. Né? Claro, um partido do tamanho do meu não tem nenhuma capacidade de reger um processo revolucionário no Brasil hoje. Por isso que o nosso objetivo é crescer. Mas crescer mantendo o que defende, não se institucionalizando, se apropriando de maneira oportunista de carguinho de governo, né? Nunca chamaram ninguém do PSTU para fazer parte do governo. Chamar sempre chamaram, nós que não aceitamos.
Quando o Lula ganhou a primeira vez em 2003, você sabe como é que o governo do PT... Você deve lembrar dos radicais do PT quando o Lula chegou no poder? Radicais do PT. Lembra dessa... Eu lembro da expressão. Isso. Falava-se o seguinte, que 30% do PT eram, de fato, uns 20, 30% eram organizações que se diziam marxistas. Tá? Por aí. Que se diziam marxistas. Que, inclusive, nos seus estatutos e tudo, a maioria não. A articulação de esquerda, não estava Zé Disseu, essa turma toda, não era marxista. Eles têm do marxismo assim, uma inspiração, um ideal, mas o que nós vamos fazer hoje não tem nada a ver. E o que vai fazer os radicais do PT quando o PT chegar no poder? Porque eles estão a favor da suspensão do pagamento da dívida, etc, etc. Como é que o PT comprou todo mundo? Cargo público, secretarias. Várias pessoas do meu partido na época, que eu não estava ainda e tudo, mas eu conheço as histórias, foram chamados para ocupar cargos do governo de segundo calão. Para quê? Para que o PSTU não fosse uma força de oposição ao PT. E recusaram. Tá? Zé Maria de Almeida, por exemplo, que foi do candidato a presidente pelo PSTU algumas vezes, Zé Maria foi um dos que recebeu propostas do PT de cargos quando o Lula chegou no poder. Nós recusamos de maneira peremptória. Claro. Nós não estamos aqui para gerir o capitalismo. Nossa proposta não é de gestão do capitalismo. E se por um acaso a gente ganhar um processo eleitoral, aí nós vamos deixar claro, se nós ganhamos um processo eleitoral falando o que a gente está falando, é que as pessoas estão dispostas a isso. Então a gente vai sim procurar, inclusive, para além das vias institucionais, imediatamente. Usar esse mandato, né? Nós já tivemos mandatos em algumas prefeituras, como Timóteo, em Minas Gerais, onde se criou comissões nos bairros. Timóteo é onde o Gorgonode mora. Quem? Timóteo, em Minas Gerais, é onde o Gorgonode mora. Se eu não me engano, né? Não conheço, não. Só deve ter uma Timóteo ali em Minas Gerais. Só uma. Porque de repente Timóteo de alguma coisa. Não, é Timóteo mesmo, Mas terminou com o prefeito, que fazia parte da nossa organização, rompendo com a nossa organização. Porque ele se recusou a cumprir as deliberações que se tinha... Do partido. Pelos conselhos dos moradores de Timóteo, que nós ajudávamos a organizar. Que definia para onde iam os recursos da saúde, que definia para onde iam os recursos da educação, que definia o que fazer, você está entendendo? As pautas da saúde definidas pelos trabalhadores da saúde. O marxismo não é o partido definindo as coisas, não. Você vê o que acontece em 17 na Rússia, não é os bolcheviques determinando o que vai fazer, é os bolcheviques ganhando a maioria nos soviets, que eram conselhos de trabalhadores, que é onde as coisas se deliberavam. Como que você explica, então, o pobre de direita? Rapaz, eu vou ser bastante sincero com você. Eu odeio essa expressão, com toda a força da minha vida. Porque eu tô dizendo, eu estou aqui defendendo um programa que eu quero convencer. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem eu acho que eu sou? Para virar para uma pessoa que eu avalio que é pobre e julgar ela de cima, porque a posição dela é de direita. Quem sou eu? Você tá entendendo? Ela tem o direito de ter a posição que for. Eu vou disputar, tentar convencê-la daquilo que eu defendo. Ora, com essa esquerda que está aí governando o Brasil, se nós pegarmos os outros 25, 30 anos, né? Foi governada aí pelo PT, o quê? 23, sei lá? 25 anos, o PT só não governou em 6 anos, de 2003 para cá. Você queria o quê? Você acha estranho que o pobre se incline para várias ideias, pessoas que são pobres se inclinam para várias ideias de direita? Primeiro, eu acho ridícula a rotulação do pobre genericamente. Segundo, quem sou eu para julgá-lo, me colocando aqui do alto do pedestal como alguém que não é pobre e julgando a posição que ele tem? Ele tem direito de ter a posição que ele quiser. E quem sou eu para julgá-la desse lugar? O que eu vou fazer com qualquer pessoa da sociedade, inclusive com aquelas que são pobres, é tentar convencer do que eu penso, de por que a sociedade está desse jeito e para onde eu acho que tem que ir. Tá entendendo? Porque você não sai chamando os outros de fascista. Se de fato as ações e o que ela defende tiver um cara... Agora, não é porque ela pensa diferente de mim que eu vou chamá-la de fascista. Tá entendendo? Então não sai xingando as pessoas de fascismo arbitrariamente de jeito nenhum. Até porque... se você xinga todo mundo de fascista, quando o fenômeno do fascismo, que eu acho que tem possibilidade de se desenvolver no Brasil e no mundo, e tem embriões disso se desenvolve, você não vai nem reconhecer. Porque para você todo mundo já virou fascista. Tá entendendo? Então não, de forma alguma. Nem sai chamando todo mundo de fascista e nem me acho apto a rotular todo um setor social
e querer julgá-lo de cima e dizer de cima como que ele tem que pensar. Se eu acho que ele está pensando de maneira errada, eu tenho que convencê-lo disso. Tá? Então, eu me recuso a abordar esse tema. Acho que foi o Gessé de Souza que criou isso, né? Foi. Eu nem li. Eu tenho repúdio pelo título do livro dele. Sem ter lido, tá? Confesso que eu nem li. Eu tenho repúdio pelo título do livro dele. Um cara que bota o título dele de pobre de direita é porque ele já avalia que ele não é pobre e ele pode, do alto do seu pedestal, fazer essa caracterização de maneira genérica. Todos os outros canais, vamos pensar nos influenciadores, todos os outros canais abordam esse tema sendo justamente crítico, né? Tipo assim, o pobre de direita tá errado por causa disso, disso e disso. O pobre de direita é fruto do neopentecostalismo. Mas o que é o pobre, cara? Pobre de direita... Isso é uma despersonificação da pessoa que é pobre. Então, aí eles vão botar a culpa... São vítimas da mídia, que a mídia fica passando aqueles diários policiais, que tem que matar bandido, e quem sabe é ele que tá falando, não é o pobre que tá vivendo aquela situação, que tá vivendo aquela realidade. Você tá entendendo o problema de colocar a coisa nesses termos? Uhum. Eu não tô dizendo que a pessoa que é pobre, que ela pensa tá certo ou está errado. O problema é criar esse rótulo pobre para avaliá-la e a partir daí sair dizendo que tá certo e que tá errado. Você tá entendendo? Parece aquelas pesquisas assim, eu vou dar alguns exemplos colaterais, mas que eu acho que permite dialogar com isso. Agora, toda essa discussão com relação ao 8 de janeiro do Brasil, não, está relacionado aí. Uhum. Isso é uma pesquisa uma vez, ela foi publicada no UOL, não me lembro quem fez, mas se acharem na internet, vocês acham. O que você prefere, comida ou democracia? Falou, cara, dá vontade de dar porrada em quem fez a porra de uma pesquisa dessa. Você já passou fome na sua vida, desgraçado, pra fazer uma porra de uma pergunta dessa? Pesquisa aí, produção. É antiga já, tem alguns anos. Como é que é? E o cara estava indignado que 80% das pessoas disseram que preferem comida à democracia. Falo, só um cara que não faz ideia do que é passar fome pra colocar uma questão dessa. Você tá entendendo? E surgiu agora, recentemente... aquele carinha que escreveu aquele livro de Por que as democracias morrem. Ele deu uma entrevista falando que o grande problema dos Estados Unidos é a mesma coisa. O grande problema dos Estados Unidos é que as pessoas estão mais preocupadas com o preço do ovo do que com a democracia. Você tá entendendo? Por que eu tô usando esses exemplos? É o Niall Ferguson que escreveu isso, né? Exatamente. Mas esse livro dele... É amparado, ele faz um monte de livro assim. Ele tem aquele lá, A Morte do Ocidente. Sim. Também, mas enfim, só para o pessoal saber que sim. ele é bem dessa linha mesmo, assim, de crítica ao que o pessoal, alguns chamam de capitalismo tardio, outros vão chamar de crise do modelo democracia burguesa e tal. Exatamente, não, sim. O que eu tô questionando aí por exemplo, essa visãozinha de classe média da pessoa que se coloca, que quer dizer como o setor social que está abaixo dele tem que pensar. Eu quero convencê-los disso, mas a forma como eu vou dialogar é como eu estou discutindo aqui com você. Claro que se você estiver falando em outros meios, vai ter formas diferentes, mas é sempre você tentando convencer a pessoa. Não é julgando a posição dela a partir da sua posição social. A expressão pobre de direita faz um julgamento da posição da pessoa, um julgamento genérico a partir da posição social dela. Você tá entendendo? Dizendo como ela tem que pensar. Você tem que pensar assim porque você é pobre. Quem é você para falar uma coisa dessa? Quem te dá o direito de dizer que ela tem que pensar porque a posição social dela é essa? Eu repudio essa expressão. Você tá entendendo? Agora, eu estou disposto a conversar com elas, explicar o que eu penso da situação, da posição social que elas estão e tentar convencer da minha explicação do mundo a partir disso, que é muito diferente do que, a partir de cima, fazer um julgamento e apontar o dedo. As pessoas que fazem isso é típica posição de classe média, que elas acham o seguinte, que é elas que vão resolver o problema das pessoas e elas vão resolver por elas. E se as pessoas estão contra elas é porque as pessoas estão erradas. Quem vai resolver o problema dos pobres brasileiros é o Lula, é o PT, é o Gessé de Souza. Tá entendendo? Entendi. E se os pobres brasileiros não estão com o Lula, com o Gessé de Souza e o Haddad, é porque eles não sabem o que estão fazendo. Tá? Eu acho que eles têm muita razão para ter as posições que eles têm. Muitas razões para ter as posições que eles têm. Ainda que eu discorde dessas posições. E é por isso que eu quero conversar com eles. Eu não quero impor para eles uma caracterização de cima. Tá entendendo? Então eu recuso essa expressão com toda força. E há uma instrumentalização dessa direita. Eu acho que as big techs terem surgido todas ao lado do Trump
Diz muita coisa a respeito do que a respeito também do que está por trás desse processo. Uma sociedade desregulada, onde essas empresas tenham potencial para entrar onde elas quiserem, do jeito que elas quiserem. Você faz hoje por meio da internet de maneira muito fácil, sem precisar estar fisicamente no interior daqueles lugares. A inteligência artificial que vem aí com toda força, a possibilidade de controle do discurso público. Cara, você tem um algoritmo do Facebook na mão, um algoritmo do Instagram na mão, do YouTube. Poder gigantesco. Poder gigantesco. Eu quero fazer com que as pessoas vá para essa determinada posição. Mas você acha que isso é porque a direita está tendo mais sucesso em usar ou porque há um conluio assim mesmo descarado? Porque se a gente for analisar, em 2016 o Trump ganhou e as Big Techs não estavam com ele. Tanto que vazou relatório do Google, né, que os engenheiros de software, inclusive deles, foi demitido, porque ele declarou ali que não queria votar no Partido Democrata e tal. Claro. E o Google tava brigando lá dentro, dizendo que o Trump não podia ganhar, que tinha que dar um jeito de amarrar o algoritmo ali do YouTube e do Google para poder, digamos assim, não mostrar demais conteúdos de pautas nos Estados Unidos que fossem aquelas identificadas como Trump e tal. Quando isso vazou depois pra mídia, gerou um escândalo, até o próprio a própria empresa se responsabilizou, né? Teve aquela questão, por exemplo, do próprio Mark Zuckerberg, que ele foi depor nos Estados Unidos lá no Congresso. Enfim, só dando um exemplo. Claro. Então, como se deu exatamente a aproximação, quais foram todos os passos, etc., eu não faço a menor ideia. O que para mim está claro é que você está colocado agora no cenário que, com a disputa internacional entre China e Estados Unidos e com a crise e estagnação há mais de 15 anos, com o Trump, a saída, que tem tudo a ver com as Big Techs, é o tudo ou nada. É a disputa mundial pela força, né? E as Big Techs, elas têm uma posição bastante específica nisso, porque o que vai acontecer diretamente nesses países, em termos de regulação e etc., tem influência direta nos ganhos dela. Elas querem entrar dentro da China, que tem um mercado fechado para elas. A influência que elas têm pode gerar políticas de controle em vários países, como já está começando a surgir, inclusive, e elas querem conter tudo isso. E o governo do Trump expressa o combate direto em relação a isso. Porque os Estados Unidos agora, ele acaba com um discurso que era o discurso tanto de democratas como de republicanos, mas com de democratas era mais forte, que era ganhar ou ganhar. Ó. Você se associar aos Estados Unidos, todos nós saímos ganhando. Nós vamos ganhar mais, mas vocês vão ganhar também. Então, a gente vai pôr empresa no seu país, a gente vai ganhar mais que vocês. A empresa é nossa, mas vocês vão ter trabalhador que vai ser empregado lá no seu país, que vai receber o salário, vai ser mais renda para o Brasil. Era o discurso do ganhar ou ganhar. O mundo hoje não comporta mais isso. Hoje o livre mercado favorece a China, por exemplo. Então, os Estados Unidos, foda-se, é botar tarifa aqui. Não vai entrar, e não é só nos Estados Unidos, não, é nos outros países. Como é que os Estados Unidos não está enchendo de tarifa porque ele quer gerar inflação, ele quer forçar os outros países a botar tarifa contra a China, por exemplo. Ele quer tirar as tarifas que existem contra os Estados Unidos. Então a tarifa é um meio que ele usa para forçar os outros países a fazer isso. Sim. Né? E se necessário, usa a força direta, usa a violência direta, né? E as Big Techs têm uma posição muito privilegiada nessa coisa toda, porque diferente de uma empresa do setor automobilístico, por exemplo, elas estão espalhadas no mundo inteiro. Qualquer coisa que os Estados Unidos coloca contra o Brasil interfere na montadora dos Estados Unidos que está aqui. Só que esse setor está estagnado. Eles estão dando bulhufas para isso. Qual que é o setor que está crescendo? Qual é o setor de tecnologia nova que vai definir os próximos crescimentos do capital no próximo período? Está todo na indústria digital. Está todo na indústria digital. Então, botar tarifa no Brasil prejudica a GM aqui no Brasil. Mas a Google, a Microsoft, sobretudo a Meta, a Alphabet, a Amazon, não. Né? Que estão criando estruturas de logística, tá? Os algoritmos de inteligência artificial, a gente pensa que essas empresas são isoladas. Essas empresas hoje, elas são estão se tornando os principais setores de meios de produção de todas as outras empresas. O que é inteligência artificial? Cada empresa vai ter dentro dela um algoritmo de inteligência artificial fazendo boa parte do trabalho, que vai pagar para essa mesma matriz. Olha o potencial de crescimento disso. Entende? Então ele quer brecar pela força o desenvolvimento da China.
Entendi. E fomentar o setor, que é o único setor que permite crescer no capitalismo no próximo período. E por que é o único que permite crescer? Porque é um novo ramo de produção.